Então todos vocês já abriram as, tá? Vamos organizar aqui esses pacotes. Esse projeto orientado a objeto está 4, mas ó, esses daqui estão desatualizados, né? Eu vou colocar a descrição como sendo 1, tá? O ator 2. O ator 2. Depois, diagrama de caso de uso 3. A realização dos casos de uso 4. O projeto orientado a objetos seria o 5. Tá bom? Legal. Com base na descrição, vocês foram capazes de desenvolver o diagrama de classe, certo? Que não é bem isso daqui, né? Enfim, deixa eu começar novamente. Nós temos a resposta lá no Moodle. Vou pegar do Moodle. Então, continuando, era o exercício 4 do laboratório. Então, para essa descrição da empresa de telefones celulares, a resposta com a correção que a gente tem que fazer está aqui, né, como modelo de análise, ou seja, um diagrama de classes de análise. Então, vamos criar a classe Estado. Então, no projeto orientado a objetos, cliquem na classe, cliquem no ícone da classe e cliquem no diagrama. Assim você obterá a instância da classe aqui. E a primeira classe é o Estado, não é isso? Ok? Seguindo então essa representação. Depois é a cidade. Depois vou colocar assistência técnica para simplificar. Assistência técnica. Quais são as identidades conceituais aqui? Pessoal, então, ó, vamos lá. Para a gente conseguir fazer a modelagem correta aqui, a gente tem que saber quais são os atributos que os seres humanos aí dentro desse contexto aqui conseguem encontrar um objeto. Então, o ID conceitual para Estado é o F. A unidade da federação é única. A gente sabe que se falar SP, todo mundo sabe que é de São Paulo que estão falando. Agora, cidade, pessoal, não podemos falar, certo? Porque você tem Macuco. Mas aí qual Macuco você está falando? Porque tem no Rio de Janeiro e tem no... Onde? Tem no Macuco do Rio de Janeiro e tem em Minas Gerais. Então, veja que nome da cidade, ele não é uma identidade conceitual, porque a pessoa vai ter dúvidas sempre. Então, para eu conseguir discernir de qual cidade estou falando, eu preciso primeiro me contextualizar de qual estado, né? De qual estado é essa cidade. Tá claro isso? Portanto, ela não tem uma identidade conceitual cidade, certo? Ela não tem. Assistência técnica, como é que a gente modelou aqui? Também não tem. Se você falar razão social não é identidade conceitual para ninguém, né? Se você falar assim, indústria e comércio de alimentos e bebidas XYZ, limitado. Ok, e aí? Né? Pode ter um monte desses por aí também. Então, não é. Então, identidade conceitual só tem um. Só tem o estado, o F.
E todos os outros, como é que ficam? Todos os outros vão ser componentes de alguém, certo? Para que eles possam sobreviver e ser identificável, a cidade, no caso, ele teria que pertencer a um estado, certo? Tudo bem? Daí a necessidade de a gente utilizar a composição, ok? E como é que eu sei diferenciar? Vamos lá. Um estado pode ter quantas cidades? Né? No mínimo um, no máximo N, beleza? Cidades. Não tem um limite aí, tá bom? Podemos dizer que ele pode ter, no início pode não ter nada, porque eu posso não ter cadastrado nada, né? Tá certo? Mas a gente sabe que no mundo real, né, pelo menos uma cidade, um estado vai ter, certo? O que diferencia uma cidade de outra, de um mesmo estado? Aí sim, é o nome. Então aí eu coloco o quê? O atributo qualificador. Isto aqui vocês conseguiram fazer já? Colocaram? Todos conseguiram colocar? Associação de composição? Lucas, você conseguiu? Não consegui chegar nessa parte. Hã? Eu não consegui chegar nessa parte que você está aí. Tá, depois você acompanha a gravação e passo a passo você vai fazendo. Copia. Pessoal, e aí, ó, para criar o atributo qualificador, botão direito do mouse desse lado da associação, certo? Só tem sentido em falar de atributo qualificador para associações de composição. E aí eu digo que o atributo qualificador é o nome da cidade, certo? Se você quiser omitir os tipos nesse momento, você pode. Basta com o botão direito do mouse selecionar essa opção aqui, olha, visibilidade do tipo de qualificador. Eu tiro, pronto, fica só o qualificador. Ok? Ok. E o F a gente pode colocar no estado como atributo, certo? Clicando então, né, nesse ícone que aparece aqui em amarelo, tá? Esse ícone que aparece em amarelo, a gente pode ter acesso então, né, à possibilidade de criar um atributo, criar um F, minúsculo sempre, tá? E a gente sabe que o F não é int, né? String. Mas também, se você quiser omitir neste momento o tipo de dado, você pode selecionar o estado com o botão direito do mouse, escolher aqui, olha, Extended Visibility, e dizer que eu quero tirar a visibilidade do tipo do atributo. Então fica desse jeito. Fica mais fácil de enxergar, né? Ele está lá, mas não aparece. É. Tá bom? Legal. Cidade. Assistência técnica está dentro de uma cidade, certo? Tudo bem? Então, o único jeito de você acessar uma assistência técnica é pela cidade. Portanto, cidade é composto por assistência técnica. Tá? E aí, pode ser que tenha 0, porque ele no texto fala, né? Que eu quero guardar estado e cidade, mesmo que não possua assistência técnica naquela cidade. Por isso, 0. E o que vai diferenciar uma assistência técnica de outra de uma mesma cidade? Uma sequência, a primeira assistência, a segunda assistência, a terceira assistência da mesma cidade. Portanto, tem o atributo qualificador, que é uma sequência se eu quiser novamente tirar a visibilidade do tipo, fica desse jeito aqui. Então, dessa maneira, a gente... Tem mais alguma coisa? Acho que tem, né? A situação. Né? A situação da assistência técnica. Na verdade, a situação era o quê? Era... Se não é bem a situação, né? É a certificação dela, né? Então, se é nível A, nível B ou autorizada, não é isso? Né? Então, uma coisa importante. Quando você coloca atributo qualificador, você tem que reduzir a multiplicidade aqui, certo?
Então o que era muitos passa a ser 1. E aqui, o que era 0 muitos passa a ser 0, 1. Tudo bem? Tá. Então aí vai precisar aqui de outra classe que seria o nível de certificação, né? Esse nível de certificação eu vou modelar como sendo uma classe enumerável. Coloco como menu, certo? Todos conseguiram acompanhar aí? Fui no estereótipo e selecionei o enum. Todos. Sendo uma classe enumerável, ele tem que ter os valores de enumeração aqui. Então aqui, como atributo, eu posso colocar nível A. Nem precisa colocar que é nível, né? Porque já é nível de certificação. Pode ser A, pode ser B, ou pode ser simplesmente autorizada. Novamente, se eu quiser omitir os tipos aqui, botão direito do mouse, Extended Visibility, pronto. Então eu tenho uma classe enumerada, certo? Do qual a classe assistência técnica depende. Portanto, é uma associação. Normalmente, a classe enumerada, ela define valores possíveis para o tipo, né, que você está definindo, né? Vamos exemplificar melhor. Imagine que você não tem um tipo boolean. Ok? Tá claro aí? Então, o que a gente faz é criar uma classe enumerada, onde os valores possíveis de boolean são quais? True ou false? Entendeu a correspondência? Sim ou não? Então, quando eu crio tipo uma classe enumerável, eu crio na verdade um tipo de dados novo que não existia e enumero, por isso que é enumerável, né? Eu enumero os valores possíveis desse tipo de dado, ok? Tá claro, gente? Então, isso que eu fiz é criar um novo tipo de dados. Ctrl D aqui para apagar nesse boolean. Oi. Vou fazer de novo então. Cria uma classe normal, dá um nome para a classe, vai no estereótipo, adiciona o estereótipo, vai no combo box, seleciona enum, fecha. Nos atributos, coloca true, maiúsculo sempre, que é a tradição, né? E false. Se quiser apagar o tipo de dado, vai no Extended Visibility, atributo Type Visibility. Beleza? Pessoal, preste atenção, né? Senão a gente tem que ficar repetindo, vocês vão ter que ver a repetição de novo na gravação. Beleza? Tá bom. Então, com isso, a gente fez o quê? Esse é o modelo de análise, ok? De análise. É isso que se pediu para que vocês fizessem agora na entrega, né? De segunda-feira, para quem faz laboratório comigo, certo? Para quem faz laboratório com outro professor, foi ou será a entrega ainda essa semana, certo? Tudo bem?
Ok. Tendo feito isso, então a entrega dessa semana, que é para trabalhar nessa semana aqui, é o que? É fazer o diagrama de sequência, não é isso? De dois casos de uso. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos começar a fazer a coisa devagar, né? Você tem o diagrama de classes aqui, neste caso aqui. Nossa, ficou grandão isso aqui. Bom, enfim. E vamos fazer do manter estados, ok? Manter estados. Nós fizemos já a realização de manter estados aqui, ó. Manter estados, teria que ter uma descrição, né? Este caso de uso é papapá, certo? Tudo bem? Iniciado pelo quem? Iniciado pelo técnico permite que o mesmo realize a manutenção das informações de um Estado brasileiro. Certo? A manutenção desses estados envolve envolve a criação de objetos da classe, criação de estados, remoção estados e alteração de informações sobre um estado existente. Então, a gente tem que ter um mínimo de documentação para dizer o que o Estado tem que fazer, né? O caso de uso, manter Estado tem que fazer. Vocês não precisam necessariamente copiar exatamente o que eu escrevi aqui, eu só estou exemplificando aqui porque vocês receberão essa descrição pronta já, certo? Agora você quer essa versão? Não, depois sim. Depois sim. Tá? Bom, manter estados, que é a realização, é a mesma ideia de realização de uma festa, lembram disso? Você pode realizar um aniversário fazendo um churrasco, você pode realizar um aniversário no McDonald's, né? Num jantar, etc. Então a maneira de você manter o estado pode ser das diversas maneiras. Obviamente que eu vou só ilustrar uma maneira de fazer isso, certo? Está escrito manter errado aqui. Porque isso aqui está errado, gente. Pessoal, esse arquivo aí que eu deixei disponibilizar está errado, ó. Esse aqui acho que é do Lucas, por isso que está assim, né? Manter estado aqui, esse cara aqui, está escrito manter estado. Tinha que estar aqui em cima, né? Tinha que estar no diagrama de casos de uso. Tem que arrastar esse cara aqui para o diagrama de casos de uso. E aí tem que renomear isso para manter, né? Não bater. Beleza? Pronto, agora sim. Muito bem. E aí manter status, né? Ele vai ter a definição dos fluxos básicos e alternativos, né? Como vocês verão, eu só vou exemplificar aqui, tá? Mais ou menos como é que a coisa rola, tá bom? Então, normalmente na realização de casos de uso tem uma indicação da pré-condição, tá? Tudo que tem que ser válido para que esse caso de uso possa ser executado. Então, neste caso aqui, o técnico deve ter sido
identificado e autorizado corretamente pelo sistema. Por exemplo. Então essa é a pré-condição para que o caso de uso possa ser executado. Muito bem. Normalmente a gente descreve o caminho feliz, que é o fluxo básico. Só que vocês, é só para você tomar conhecimento. Vocês vão aprender melhor como fazer isso na disciplina de Engenharia de Software 1. Beleza? Mas no fluxo básico a gente coloca o caminho feliz. Então, qual seria o caminho feliz de manter estado? A gente podia dizer que o caminho feliz de manter estado seria de cadastrar um estado, ou simplesmente você entrar para fazer a manutenção de estado e sair. Né? Podia ser o caminho feliz. Você pode escolher uma das possíveis execuções do caso de uso para ser o caminho feliz. Tá? Eu vou escolher o de, para ficar mais fácil, de sair, né? De entrar e já sair. É uma possibilidade de manter estado. Entenderam o que eu estou falando? Eu entro na funcionalidade de manutenção de estado e já saio logo em seguida. Tá certo? Essa é uma possibilidade. Agora, para entender melhor visualmente como é que é isso aqui, eu vou desenhar para vocês o storyboard. O storyboard. Eu uso, né, eu estou usando para fazer o storyboard dos projetos uma ferramenta chamada Pencil, que é free, você pode baixar e usar, tá bom? Então, para quem quiser, né, pode baixar e instalar. Isso aí é instalável inclusive como portable, né? Você pode baixar o Firefox Portable e fazer com que ele seja o plugin do Firefox. Então aqui eu vou exemplificar para vocês. O objetivo não é ensinar essa ferramenta. Então ele tem aqui um frame de uma janela, né? E aí eu coloco aqui, né? Isso aqui seria manter estados. Você teria anteriormente o menu principal aqui, né? Que seria onde nesse menu principal você teria as opções, várias opções, né? Por exemplo, consultar assistência técnica, manter estado, manter cidades, manter assistência técnica, certo? Então, eu posso criar aqui, consultar assistência técnica. Eu estou só exemplificando que isso aqui vocês precisam fazer, tá bom? Depois, manter estados. Depois, manter cidades. Depois, manter assistência técnica. E aí, quando alguém selecionar manter assistência técnica, eu posso dizer que ele vai abrir essa telinha aqui, manter assistência técnica, manter estado, né? Ele vai abrir essa telinha aqui. E nesse manter estados, eu quero que
quero que ele me mostre, por exemplo, eu vou chutar um jeito de fazer isso, tá bom? Uma lista de estados, ou uma tabela de estados, uma lista, vai só para simplificar. Onde você tem aqui SP, depois MG, depois RJ e assim por diante, ok? E aí eu selecionei, por exemplo, está selecionado o São Paulo. Pronto. Então isso aqui é uma list box aí, ok? E aí você pode ter botões para criar. Opa, peguei o botão errado. Tem que ser o botão daquele. Isso aqui. Criar. Remover. E alterar. Certo? Na hora que eu fizer criar, a ideia é que ele permita que eu certo? Ele vai permitir que eu crie um novo estado. Eu só estou fazendo uma coisa bem passo a passo aqui para vocês terem uma ideia de como as coisas rolam aqui, tá? Como é que as pessoas fazem esse sistema. Então F é um rótulo e aí depois um textinho aqui para indicar um novo estado e um OK e um cancelar, não é isso? Quando ele der um OK, então a ideia é que ele volte para cá. Ou cancelar também, ele volte para lá, certo? Não é isso? Ok. E aí quando der criar, ele tem que sair daqui vem pra cá, daqui volta pra cá e altera isso aqui. E se você quiser sair daqui, dá um xizinho aqui, ele volta para a tela original. Certo? Então esse é basicamente o storyboard, né, desse manter estado, tá? Vou selecionar todos eles aqui, salvar aqui como uma imagem. Na área de trabalho, esse vai ser o storyboard 0001
de manter status. E aí, olha, nessas pastas aqui, eu vou criar aqui um local para guardar o storyboard. O storyboard vai ficar entre realização e o 3 casos de uso. Tá? Então eu vou colocar isso aqui como 4. Storyboard. A realização é o 5. E o 6 é o projeto. Tá? E aí nesse projeto aqui eu coloco a imagem que eu acabei de criar. É que eu não cheguei ainda no diagrama de sequência, por isso que vocês estão, né, desacorçoados aí, mas calma lá que eu chego lá. Certo? Então, tá aqui o storyboard que a gente acabou de fazer. Tá? Então, se a gente não tiver a ideia de como a coisa rola, a gente não consegue chegar no diagrama de sequência. Agora sim. Isso aqui é storyboard 0001, manter estado. E aí na realização de casos de uso a gente sabe que esse cara aí vai ser utilizado para detalhar esse cara aqui. Então, término da manutenção de estado. Então esse é o fluxo básico. Qual que é a ideia? O cara entra em manter status, aí ele chega aqui nesse lugar aqui, nessa tela manter estado, aí ele resolve sair, pum, entender? Essa é a ideia. Então, o que eu tenho que escrever lá para dizer isso? Primeiro passo, o técnico, né, seleciona a opção. Qual a opção? Manter status. Dois, como é um diálogo, o que o sistema vai fazer? Ao clicar isso aqui, o sistema vai exibir, né, as opções aqui para realizar a manutenção de estados. Então, o sistema exibe as opções para realizar a manutenção de estados. O que mais que vai fazer agora? O técnico seleciona a opção sair ou finalizar. E aí terminou o caso de uso. Fim do caso de uso. Pronto. Este é um cenário muito simples, mas que tem que existir. Certo? É um cenário bastante simplificado, mas que tem que existir. Como é que seria um cenário mais complexo?
onde ele não desiste. Ele, por exemplo, cria um novo estado. Então isso acontece onde? Neste momento aqui, ao invés do técnico selecionar a opção finalizar, ele seleciona a opção criar, certo? Isso é um fluxo alternativo. O A1 seria criação, novo estado com sucesso. Esse é o cenário. Então, no primeiro passo desse cenário alternativo no passo 3 do fluxo básico, o técnico seleciona, ao invés de selecionar a opção finalizar, ele seleciona a opção criar. Opção criar. Certo? Então eu tenho uma correspondência desse texto com o storyboard. Depois, 2. O que o sistema faz ao fazer isso? Ele exibe, exibe as informações, ou seja, ele solicita, na verdade, que o técnico informe, as informações do novo estado, Então, o sistema solicita as informações do novo estado, certo? 3. Ele preenche as informações do novo estado e dá ok, não é isso? Então, o técnico fornece as informações do novo estado e seleciona a opção ok. Pessoal, eu estou fazendo isso aí para vocês saberem o que tem que fazer no diagrama de sequência. Entenderam? Essa é a base para vocês saberem fazer o diagrama de sequência. E aí, o que o sistema tem que fazer na hora que der ok? Voltar para manter estados, não é isso? Certo? Então, 4. Sistema exibe a lista de estados atualizada. Certo? Novo estado inserido vai ter que estar lá. E aí, como o objetivo era a criação de um novo estado com sucesso, ao fazer isso, basicamente ele terminou, esse caso de uso, esse cenário aqui. O que poderia fazer, ele finalizar aqui para voltar para o menu principal. Então, o passo final é igual, O técnico seleciona a opção finalizar. Então ele pode retornar para o passo 3 do fluxo básico, certo? Porque já existia isso aqui. Então, ele retorna passo 5, retornar ao passo 3 do fluxo básico. Tá? Então ele está retornando para esse passo aqui. Ele saiu, ao invés disso, fez isso aqui. Quando terminou, ele retorna para esse ponto onde iniciou. Pronto, já temos uma descrição suficiente
para que a gente possa fazer o diagrama de sequência. Agora sim, estamos prontos, né? Quer que eu disponibilize isto aqui para vocês? Então, por favor, senhor Lucas. Eu vou colocar isto aqui, o projeto do Pencil também vou colocar lá, para quem quiser. Foi uma pasta chamada telefone celular e tudo dentro, eu já jogo no Google de ideia. Tá bom, farei isso. Eu já jogo a pasta inteira no Google. Eu vou parar um pouco a gravação. Então tá bom. Então eu vou pegar aqui o Astar, vou abrir novamente aqui. Muito bem. Esses 6 aqui ficou sem o ponto. Vou colocar o pontinho aqui. Pronto. Então, agora nós temos aí o storyboard. Nós temos a descrição com base no storyboard do caso de uso de realização. Ok? Agora estamos prontos para fazer a realização desse caso de uso no diagrama de sequência, que é o que vocês têm que fazer, beleza? Então, botão direito do mouse sobre nessa realização dos casos de uso. Ó, você está aqui, certo? Nesse diagrama aqui. Aí você na estrutura, né, você tem um manter estados aí, não tem? Botão direito nele. Create diagram. Cria o diagrama, certo? E aí o diagrama que vocês vão criar é o diagrama de sequência. Isso. Cliquem nele. E agora você vai dar o nome do diagrama de acordo com o cenário que você quer modelar. Qual o cenário? Não precisa pensar muito. É aquele cenário do caso de uso. Primeiro cenário, término da manutenção de estado. Tudo bem? Esse é o cenário. Término da manutenção de estado. Então copiei, Ctrl C. Isso aqui não vai agregar muito, né? Mas só para vocês entenderem que existe uma correspondência entre o cenário de caso de uso e o diagrama de sequência, ok? E aí, selecione o diagrama de sequência e dê o nome aqui com o mesmo nome do cenário. Término da manutenção de estado. Esse é um cenário. É, Ctrl C, Ctrl V para... No manter estado, não tem a descrição dele na base aqui, ó. FB, fluxo básico, pré-condição no começo. Mostra para ele, por favor, onde que tem que... Fala para ele selecionar esse cara aqui, ó. Então, eu renomeei aqui para dizer que o término de manutenção de estados é um fluxo básico. Eu quero que ele fique primeiro, coloquei um aqui na frente. E aí, coloquei como 2 o segundo diagrama de sequência e coloquei dizendo que esse é o do fluxo A1. Criação de um novo estado com sucesso. Bom, selecionaram então o diagrama, deram um duplo clique nesse primeiro aqui.
término da manutenção de estado? Ok. Então, vamos aqui olhar o storyboard. Se vocês olharem o storyboard, nossa, está demorando, né? Vocês têm aqui que o técnico ele interage com o menu principal, certo? Sim ou não? Lembra que menu, tela, essas coisas, a gente tinha uma representação da Unify Process, que era o boundary, lembram disso? A fronteira? Pois é. Então vem aqui no fluxo básico, termo de manutenção de estado, diagrama de sequência, tá? E aí vocês vão ter que criar, na verdade, um boundary, não tem? Sim ou não? Sim? Uma tela de boundary. Então o legal é que vocês criem já no projeto, né, a informação de que você vai precisar, né, projeto orientado a objetos, você vai precisar desse boundary aqui, ó. Tá vendo esse cara aí? Sim ou não? Eu estou aqui no projeto orientado a objetos. E aí eu crio o boundary. Esse boundary corresponde ao menu principal. É o menu principal. Então, agora eu posso colocar no diagrama de sequência esse menu principal que eu acabei de criar. Eu pego e arrasto o menu principal para o diagrama de sequência. Eu criei aqui no projeto orientado a objetos. Eu criei esse cara aqui, ó, Lucas. No projeto orientado a objetos, criei essa classe, menu principal. Consegue ver? E aí no diagrama de sequência eu arrastei esse cara lá. Quem é que interage com o menu principal? Técnico, né? Então eu pego o ator, ó, ator que está aqui, arrasto o técnico para o diagrama de sequência. Tem o técnico e o menu principal. E o que o técnico faz com o menu principal? Vamos olhar para o storyboard. O menu principal, ele seleciona a opção manter estados, não é isso? Sim? Então voltem para o diagrama de sequência e coloquem uma mensagem de técnico para o menu principal. New, lembram disso? New. Aí na mensagem. Oi? Você vai. Deixa eu aumentar aqui, Lucas. Espera aí, desculpa aí, tá? Eu vou aumentar aqui. Você está vendo o técnico aqui? Está vendo esse ícone que aparece quando eu coloco aqui? Um S com uma seta. É só clicar nessa S com seta e arrastar. Arrastar não, é movimentar o mouse para o menu principal. E clicar de novo. Entendeu? Aí vai abrir uma caixinha de texto. Exato, exato. Tudo bem? Ok. Pessoal, notem o seguinte. Ao fazer isso,
Eu criei aqui, na verdade, ó, é que eu tive que abortar o processo, por isso que ficou assim. Deixa eu fazer de novo. Então, clicando aqui, vem pra cá, aí deu um new, certo? Dá um new. E aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, certo? Isso aí não apareceu pra mim. Quando deu new, não apareceu? Não, só apareceu com você aqui. E aí, a mensagem que você vai mandar é selecionar, manter, né? Estado, não é isso? Essa mensagem que foi mandada para o menu principal, certo? Qual que é a mensagem que você mandou? Selecionar, manter estado, tudo junto. É, sempre notação de a primeira minúscula. Isso, selecionar e manter estado. Aí lembra daquela brincadeira que eu fiz com vocês? A tela é burra. Lembram disso? Então ele tem que passar para o controlador que é inteligente. Então vamos criar o controlador. Vai no projeto orientado a objetos. Além do menu principal, você irá criar o quê? Uma classe control. Classe control. Mesmo se o principal, É, no projeto orientado a objetos. que é o valorzinho pro tracinho lá. Aí você vai criar. Cria como sendo CTRL, quer dizer que é um controlador, certo? Do qual caso de uso? Manter estado. Então veja que eu estou em direção ao projeto, certo? Orientado a objeto. Eu comecei com o quê? Essas classes que são de domínio, certo? Essas classes que são de análise. Agora eu estou colocando aqui já classes mais de projeto do que, né, de análise, somente de domínio, ok? Ok. E aí eu vou no diagrama de sequência, de novo, e arrasto o controlador. E aí, o menu principal simplesmente passa o que o técnico selecionou para o controlador. Então daqui, Lucas, tá vendo? Selecionar estado, selecionar manter estado. Daqui dessa bolacha sai uma mensagem para o controlador manter estado, ok? E aqui eu vou criar uma nova mensagem, que é selecionar e manter estados também, novamente. Eu dou um new. E aí aqui é selecionar e manter estado. Pronto. Ao fazer isso, pessoal, o que o sistema tem que fazer? O controlador tem que fazer? Ele não tem que exibir? Ele não vai ter que exibir a tela? Cadê a tela? Na hora que ele selecionar manter estado, o sistema não tem que exibir esse cara aqui? E esse cara não é uma outra tela?
Então, essa é a tela, é a boundary, certo? Manter. É a tela, vamos colocar aqui uma tela. Tela, manter, estado. Menu principal também, podia colocar como tela, menu principal, né? Pronto. E aí, tendo criado a tela menu, manter estado, no diagrama de sequência eu posso agora puxar a tela manter estado, arrastar para o diagrama de sequência. Ok? Tendo feito isso, o manter estado, vamos analisar. Ele tem que consultar alguma informação para montar essa tela? Sim, né? Ele tem que consultar a lista de todos os estados existentes, não é? Antes de exibir. Então, olha onde que está o macete aqui. Vamos lá para o projeto, orientado a objetos. Eu tenho um local onde contém todos os estados? Não, lembra disso? A gente não tem. A gente teve que criar uma classe. Muitos criaram a classe Brasil, não é isso? Porque esse representa os estados brasileiros, lembra disso? Então, tem que ter uma classe Brasil que contenha todos os estados, para que o controlador possa consultar e mostrar para mim, né, a tela, essa telinha que vocês acabaram de ver aqui, ó. Essa telinha aqui, manter estados. Então o controlador não simplesmente mostra a tela de manter estado. Antes ele tem que consultar a lista de estados para poder montar essa lista e exibir. Ok? Ok. Então, vamos criar aqui agora sim o projeto. Vamos criar aqui a classe Brasil, por exemplo. Beleza? Então essa é uma classe que já não é mais aquela classe de você guardar para recuperar, não, certo? É uma classe que precisa para ter todos os objetos da classe estado. Beleza? E aí, ele vai ter, estado tem identificador conceitual, portanto, o Brasil vai ter uma agregação de estados, ok? Vai agregar estados. E o Brasil, oi? Pois não? Oi? Faz isso aqui, o Lucas. Isso aqui, ó. Cria uma associação de agregação entre Brasil e Estado. Ok? Tá numa dimensão boa aí? Tá. E aí a multiplicidade inicialmente pode ter 0, mas depois pode ter vários. Então, 0 ou muitos. Ok? Como é uma agregação, eu preciso colocar a multiplicidade do outro lado. Então, o estado, neste caso, aqui a multiplicidade, dado um estado, só vai pertencer a um objeto Brasil, ok? Tudo bem, gente? Salvem. Agora sim. No diagrama de sequência agora, nós temos que o controlador, ele vai ter que consultar a classe Brasil, solicitando uma lista de estados, não é isso? Ele está solicitando uma lista de estados. Então, o controlador tem que solicitar uma lista. Isso, depois da tela. Na sequência.
tela manter estado, Brasil. Normalmente, né, o pessoal utiliza get list, eu vou colocar em português, obter lista estados. Obter lista estados. O valor de retorno é uma lista de estados. Ah não, peraí, errado. Aqui é tipo. Não quero tipo. Eu quero o retorno, não é aqui mesmo, tá certo. Eu criei a mensagem. Agora eu quero que o retorno seja guardado numa variável, aqui ó, valor retorno de variável, chamado lista de estado. E aí apareceu aqui a mensagem, lista de estados, recebe, obter lista de estados de Brasil. Ok? Não é o Brasil que tem a lista de estados? Então ele pediu a lista de estados para o Brasil. Professor, mas ele vai retornar. Sim, vai retornar nessa lista de estados aqui. Aí tem que trocar o void ali, né? Ah, tem que trocar o void. Bem visto. Então, vamos selecionar o obter lista de estados. A invés de void será o quê? Um array list de qual tipo modificador? Vai ser de estados, né? Estado. Ok? Já que não dá para fazer assim, então vou fazer assim. Pronto, eu quero que apareça array list de estado. Beleza? E aí sim, agora ele pode exibir a tela de manter estado, não é? Então eu crio uma mensagem, vamos lá. Aumentei aqui, viu, Lucas? Você vê aqui, ó. O manter estado, o controlador de manter estado vai mandar uma mensagem para tela de manter estado, mandando ele se exibir, certo? Exibir new, né? New. Então a tela de manter estado, exibir, e vai receber como parâmetro a lista de estados, cujo tipo é aquele array list de estado. Tendo feito isso, olha como ficou a versão final. Lucas, dá para você meio, mais ou menos, né? É. Pessoal, vamos lá. Consultou então a lista de estados e para exibir passou como parâmetro a lista de estados obtido de Brasil, certo? Tá? Bom, para dar continuidade, seria simplesmente você pegar e fazer com que o técnico selecionasse a opção criar, certo? Tudo bem? Então, para isso, ele interagiria com essa tela que foi exibida, o técnico. Ele interage com a tela manter estado, criando new, uma nova mensagem em tela,
que seria selecionar, criar, selecionar, criar. Entenderam? Ao fazer isso, vai aparecer. Ah, não, isso aqui era para dizer já terminar, né? Esse era o cenário para terminar, não era para criar ainda. Então, pode tirar esse cara aqui. Qual que era a ideia desse cenário? Apenas entrar e sair, não é? Então, neste momento, em tela de manter estado, ele seleciona sair, não é isso? Sair ou terminar, alguma coisa assim. Qual que era o nome da que eu coloquei aqui? Finalizar, né? Selecionar a opção finalizar, certo? Então a mensagem que eu vou criar é selecionar finalizar. Certo? Selecionar finalizar. E aí acabou. Esse é o cenário do fluxo básico em termos de diagrama de sequência. E olha que interessante, só de ter feito essa coisa bem simples, nós já evoluímos no projeto orientado a objetos. Olha aqui, vamos lá olhar o projeto orientado a objetos. Olha como é que ficou o projeto orientado a objetos. Achamos Brasil com o método obter lista, com a associação de agregação. Achamos o menu principal e controlador, status, tudo mais. Se vocês trocarem o ícone para a visão tradicional, você vai visualizar os métodos. E o manter estado, que é o controlador, é o boundary, ele já possui mais métodos que, né, o comum. Tá vendo como é que a gente faz o projeto orientado a objetos? Vocês estão conseguindo entender? Ok. Pessoal, eu vou continuar isso na aula que vem. Eu espero que vocês assistam a gravação, né? Consigam reproduzir tudo que a gente fez, entendam isso, tá? Porque a gente vai evoluir isso aqui, beleza?